Sejam muito bem-vindos ao Diva Boss TV, o poder de ser você. E eu quero começar desejando um feliz ano novo, nosso primeiro episódio de 2026. Tá, assim, sensacional. Temos algumas novidades. Ano novo, vida nova, programa com coisas novas também. Eu tenho certeza que vocês vão amar ainda mais a nossa entrega. E hoje nós vamos trazer um tema que é um tema assim que eu respiro ele, né? Eu falo disso todos os dias, praticamente o dia inteiro, de formas diferentes. Muita gente acha que marca pessoal, posicionamento é a mesma coisa, mas ali eles andam juntos, mas não são exatamente a mesma coisa, tá? Marca pessoal é aquilo que as pessoas associam a você. Qual é a mensagem que fica depois que você já foi embora? Ou qual é a mensagem que chega assim que você coloca o pé no lugar que você acabou de chegar? Marca pessoal não é beleza. A beleza é um ponto legal, mas ela não sustenta. Infelizmente, tem muita gente que tá apegado só nisso. Mas se você traz uma harmonia para a sua imagem, se você investe em ser uma pessoa que tem conteúdo, na sua energia, aquela pessoa que contamina, né, o ambiente, mas de uma forma positiva, você tá no rumo certo do que é construir uma marca pessoal de sucesso. Quando você sabe quem você é, abraça a sua essência, a sua autenticidade, o teu jeito único de ser, com certeza você vai ser lembrada de uma forma que será épica. Eu trouxe 3 convidadas maravilhosas que eu admiro muito o que elas fazem, admiro muito quem elas são, e a marca pessoal delas foi o que chamou a minha atenção. E antes de chamar elas e apresentar para vocês, eu quero dizer que o nosso Diva Boss Day teve mexemos um pouquinho ali e a entrega vai ser um pouquinho diferente. Não vou mostrar ainda nada do Diva Boss Day, vou deixar vocês na expectativa. Daqui a pouquinho eu vou mostrar. E agora sim, nós vamos pro nosso Diva Boss Talk, porque sempre são aulas incríveis. Essas são minas de ouro que tem aqui. E aí a gente vai, né, trazer pra gente ali um pouco do conhecimento que eu tenho certeza que vai agregar muito na tua vida, se você realmente parar para prestar atenção aqui nas palavras que elas vão trazer para vocês. Muito obrigada pelo convite. Eu acredito muito no projeto do Diva Boss. Eu sou a Elide, eu trabalho com comunicação e o meu foco maior é vendas e relacionamento com o cliente. Também estou muito feliz de estar aqui. Eu sou Renata Trindade, sou formada em gestão financeira, analista comportamental e estudante de psicologia. E agora, eu quero apresentar para vocês a doutora Larissa Berg. Fala pra gente um pouquinho de você. Eu agradeço, né, de estar aqui de novo com vocês, ao lado dessas mulheres também incríveis que eu admiro tanto. É uma honra, mais uma vez, poder participar desse programa. E eu sou Larissa, né, sou biomédica, sou proprietária e fundadora da clínica NUI, Estética e Saúde, onde eu sou especialista em harmonização facial e rejuvenescimento. E ali é onde eu exerço meu trabalho, né, ajudando mulheres, né, principalmente, a fortalecerem a sua imagem pessoal, a sua marca também, né, porque nós somos nosso cartão de visita. Sim, total. E trabalhando principalmente com identidade, em trazer para fora, né? Trazer para a nossa imagem sem perder a nossa naturalidade, com autenticidade. Então, esse é o grande diferencial hoje do meu trabalho. E é isso, né? Eu agradeço muito pelo convite. Imagina, eu admiro muito o seu trabalho, porque assim como eu, ela preza pelo que é essencial, pelo que é natural. Então, assim, a gente vai se conectando com pessoas semelhantes, né? E, Lari, deixa eu te perguntar. Você trabalha com um conceito muito claro, né? Que é essa sofisticação sem descaracterização. Na sua visão, como imagem pessoal pode fortalecer a marca profissional sem cair no exagero ou nessa perda de identidade? Isso é uma coisa muito comum, né, que acontece hoje no âmbito da estética, que eu sempre falo que está muito ligado à comparação. Então, o primeiro ponto, né, aqui é que imagem pessoal não é aquela que grita, né, é aquela que realmente se sustenta na presença. Então, é uma presença forte, com identidade, né, com essa autenticidade. Quando a gente fala em descaracterização, a gente está falando geralmente de pessoas que tentam se espelhar na visão do outro, né? Ou ela deseja ser algo que ela não é.
Então, para consolidar uma imagem, né, uma marca forte, né, uma imagem de marca forte, você precisa trazer realmente, o primeiro é o autoconhecimento, né? Eu acredito que fazendo isso foi principalmente o que mudou muito o meu jogo, é fazer esse mergulho interno, né? Entender a sua identidade, entender quem você e não buscar fugir disso, né? Buscar realmente ser quem você é, mas a sua melhor versão. E usar a sua imagem também para consolidar essa marca, né? Porque a pessoa que ela tem essa autoconfiança com a sua própria imagem, ela sabe que o jeito que ela vai se vestir, o jeito que ela vai se comportar, tudo comunica, né? A autoconfiança comunica uma maturidade, né? E a gente tende a passar mais confiança, né, para os nossos clientes quando a gente comunica que nós estamos confortáveis na própria pele, né? Então eu prezo muito por isso. Aí você ser você mesmo e agir com essa autoconfiança, você vai transmitir mais confiabilidade, você vai transmitir mais segurança, e assim a pessoa vendo isso em você, você passa a vender melhor e sustentar também, porque a imagem, ela não só tem que transmitir, né, que nem ela falou que você tem as primeiras impressões, mas aí você precisa sustentar essa imagem através do seu comportamento e de como você se sente sendo você. Então, isso é muito importante. Se você se sente bem com você, o seu comportamento, ele vai mostrar isso para as pessoas. Exatamente. Né? Aí é aquela questão, a marca pessoal, qual a impressão que fica também depois que você sai? Porque o primeiro impacto, fácil. Fica pouco tempo ali, você não precisa falar muito, mas e quando você saiu? Qual é a impressão que fica? Então, gente, fiquem aqui comigo, vamos chamar para os comerciais, daqui a pouquinho vamos aprofundar um pouco mais esses assuntos. Já começamos bem, né? Imagino que tem logo mais. Diva Boss, hey, o poder de ser você. Como que nasceu essa parceria com a Brenda? Nós nos conhecemos e de imediato teve uma conexão muito intensa, e 2 meses conversando, cada vez mais a gente percebia como somos muito parecidas. E aí a Brenda me ligou um dia, fez um convite e eu só mergulhei. E como que vai ser isso tudo? Eu vou patrocinar o Diva Boss TV, todos os looks que a Brenda vai usar no programa serão da Jean Toledo Moda, e além disso eu também vou participar dos talks de alguns programas, onde eu vou trazer a minha história de vida e como eu comecei todo esse segmento da moda delivery. Estamos de volta, Diva Boss TV, o poder de ser você. E o Diva Boss TV, ele é justamente esse programa que é moderno, é elegante, mas também é despojado, porque a gente não é nada quadrado aqui. E eu gosto de trazer essa verdade das empresárias, das empreendedoras, para que você aí na sua casa possa também se inspirar, possa enxergar que nem sempre veio de berço. Na verdade, a maioria das vezes não veio de berço, tá? A gente vai desenvolvendo habilidades, vai desenvolvendo autoconfiança, essa mentalidade, e qualquer pessoa pode sim crescer. Só basta você decidir, você ter clareza o que você quer na tua vida, decidir e fazer o que tem que ser feito, gente. É mais fácil do que vocês imaginam. Tem os desafios? Tem, mas ficar onde está também tem. Então, aí você escolhe qual desafio que tu quer, né? Então, vamos continuar aqui nossas perguntas, nosso talk com essas mulheres maravilhosas. Elid, deixa eu te perguntar. No seu trabalho com equipes e lideranças, o que mais compromete a marca pessoal de profissionais competentes? O que dizem, o que fazem ou a incoerência entre discurso e comportamento? Ótima pergunta, Brenda. Mas, assim, eu diria que, pelo menos na minha experiência, sem a maior sombra de dúvidas, é o discurso, né? Essa incoerência. Né? Eu acho que incoerência hoje é o mesmo que é o equivalente à falta de confiança. Né? Então, assim, se eu sou incoerente, a confiança é o ativo, né? Eu costumo dizer que ela é o cimento.
né? Que dá a liga para tudo. Você pode ter uma marca pessoal incrível, maravilhosa, mas se você não conseguir imprimir confiança, esse é o nosso principal ativo, né? Então, inevitavelmente, eu acredito que seria quando você não consegue, essa incoerência. Né? Porque já comunica ruído, já faz ruído. Exatamente. E é o nosso ativo mais importante, sem sombra de dúvida. Nossa, muito verdade. E, Rê, muitas pessoas acreditam que sucesso financeiro automaticamente constrói reputação. Por que isso é um erro e como decisões financeiras também comunicam valores, maturidade e visão, assim, de longo prazo? Eu acredito que dinheiro, né, o sucesso financeiro não constrói reputação. Né? Já começa por aí. A reputação você constrói com o seu comportamento, com o seu dia a dia, com aquilo que você comunica, com a coerência, né, que nós estamos falando. Porque, olha só, não existem pessoas que tratam o dinheiro como se ele fosse algo infinito, gastam demais, não tratam com responsabilidade, não constroem nada. E tem pessoas que ganham pouco e têm um comportamento respeitoso com o dinheiro. Ele tem um olhar de cuidado, ele guarda um pouquinho, ele pensa no futuro, ele está no longo prazo. Olhando para essas duas pessoas, uma tem mais, outra tem menos. Qual das duas está construindo uma melhor reputação? Com certeza que tem menos. Então, o dinheiro é isso. Você tem que ter um comportamento que fale. Não é o que você tem dinheiro que vai dizer a tua reputação. É o seu comportamento em relação a ele que constrói. Até porque tu tem uma base, né? Pra se construir. É isso. A lapada do dia já foi essa. Suave. Suave, assim, bem de leve, só pra arder a semana inteira. E, Lari, o método Natural Elegance fala muito sobre equilíbrio e identidade. Como a forma como uma mulher se apresenta fisicamente impacta diretamente na forma como ela é percebida profissionalmente, especialmente em ambientes de alto nível. Quando a gente falou, né, que essa imagem, ela fala muitas vezes antes da pessoa abrir a boca, isso é muito perceptível, principalmente em ambientes de alto valor, né, de alto nível, porque a nossa imagem, ela já transmite uma mensagem, né, seja de autoconfiança, de segurança, e quando a gente entra numa imagem exagerada, ela muitas vezes afasta a competência, né? Você demora muito mais tempo de construir essa confiabilidade, explorando uma imagem um pouco mais exagerada. Então, a mulher, quando ela está numa imagem pessoal mais alinhada, ela consegue trazer mais essa mensagem, né, de autoconfiança, de confiabilidade e principalmente de segurança, né, no que ela faz, em onde ela transmite. A maturidade também é muito importante, né, porque esse cuidado, né, eu acredito que a mulher que ela se preocupa com esses detalhes, né, da sua imagem. Então, uma mulher que você percebe, né, que ela tem esse autocuidado, mínimos detalhes, assim, uma pele muito bem cuidada, uma maquiagem bem acabada, você percebe que ela transmite tanto essa delicadeza nos detalhes que você acaba percebendo o quanto ela se importa com aquilo, né? E o ambiente de alto nível é exatamente isso, né? A gente trazer a gente estar em um ambiente onde as pessoas estão notando a gente o tempo todo. A forma como a gente fala, como a gente se comporta, né? Os cuidados que a gente tem com a gente, que é o mesmo que a gente faz todo o resto, né? Então, eu acredito que o Natural Elegance, hoje eu criei toda essa metodologia baseado em trazer realmente essa imagem para a mulher, né? Esse cuidado nos detalhes. Né? Não é só algo robusto, né? Eu falo que tem algumas imagens que fica boa na foto e quando você vê a pessoa pessoalmente, você assusta, né? Hoje em dia a gente tem muito isso. Eu me preocupo muito com essa imagem pessoal, essa coisa da vivência mesmo, né? Porque não adianta você estar maravilhosa na foto, nas redes sociais ali, você põe um filtro, você põe né? E aí na vivência que seria esse ambiente de alto nível, ela se apresenta de uma forma totalmente incongruente, né? Totalmente ruído, né? Ou ela acaba exagerando porque ela está preocupada com
com aquele posicionamento, e ali ela acaba exagerando também muitos artifícios, e isso também causa um ruído muito grande nessa imagem. O natural elegância, só para finalizar, é trazer essenciais, pontos essenciais, que é ali onde a mulher ela se sente confiante, ela não se preocupa com os detalhes, porque todos os detalhes já foram cuidados antes, para que ela naquele momento só esteja presente. Só o brilho, só Só seja brilho. diva. E é muito importante isso, gente. Detalhes fazem muita diferença, porque assim, eu quando eu cheguei em São Paulo, gente, da roça, né? E aí eu olhava assim, nossa, mas esse lugar, como será que eu vou? Eu sabia me vestir para ir para esse lugar. Mas eu queria enfeitar tanto que aí eu cheguei. E depois eu tava, por que eu fiz isso? Tipo, eu colocava um olho pesado, botava um batom vermelho, que aí era, nossa, eu vou chamar atenção. Vai chamar atenção pro lado feio, não era uma coisa boa. Então, assim, na dúvida, vai no mais natural possível, alinhado, claro, harmônico, mas o natural, ele não erra, não tem erro. O básico não erra. E agora, Elid, conta pra gente o que diferencia profissionais que constroem autoridade consistente daqueles que vivem só naqueles picos de visibilidade, sabe? E como que essa comunicação estratégica sustenta essa diferença ao longo do tempo? Olha, o pico de visibilidade, quando você fala em picos de visibilidade, você está muito focado no que o mercado quer. Qual que é a tendência da vez? Qual que é neste momento, o que o mercado quer e não o que eu quero, né? O que eu preciso, né? A doutora Larissa falou uma coisa muito interessante. A gente tem uma imagem hoje aqui do nosso programa, um monte de mulheres na esteira, todas iguais. Toda de preto, camisa branca, salto alto, e você tem a que se destaca, né? Ali, ela é diferente de todas as outras. E a gente vai muito para esse lugar comum, né? É o que todo mundo está fazendo. Todo mundo está usando batom vermelho, cabelo no meio, blazer, né? Mas essa não sou eu, né? Como que eu vou imprimir? Eu acredito que assim, cada projeto que a gente escolhe, cada cliente que a gente resolve atender, você imprime. É como se você colocasse uma etiqueta sua ali. É um rótulo, né? Um produto precisa de rótulo, uma roupa precisa de uma etiqueta. A nossa imagem de marca, a nossa marca pessoal também precisa. Então, a gente precisa saber... De novo, a gente volta para a coerência. Né? Eu não posso ser incoerente, porque isso não se sustenta no médio e no longo prazo. No curto prazo pode funcionar, pode dar like, mas no longo prazo, isso não se sustenta. Né? Eu não consigo manter esse shape, essa cara, essa pessoa... Eu costumo usar uma frase que é muito interessante. Eu acho que máscara é diferente de você ter uma identidade. Né? A máscara, você cria ela ali, você treina, enquanto tá dando like, tá dando curtida, tá ok, mas isso não é sustentável, né? A gente não consegue... Se uma marca pessoal eu não puder ser aquilo que eu sou e fazer o que eu entrego, não é uma marca, é uma máscara. E a máscara cai. Seja no mercado corporativo, seja nas redes sociais, seja na sua vida pessoal. Em algum momento você não vai conseguir sustentar aquilo. E... pensando em legado, como que uma marca pessoal bem construída influencia oportunidades ao longo da vida, inclusive nos momentos de crise, transição ou recomeço? Eu acredito que a constância seja o caminho. Por quê? Se você tiver hábitos todos os dias que te levem para onde você quer chegar, você vai encontrar crise, você vai encontrar transição, você vai encontrar oportunidades. E você está preparado, porque você está trabalhando e ele vai te encontrar trabalhando, ele vai te encontrar todos os dias fazendo pequenas metas para chegar num grande objetivo. Então, você vai construir o seu legado quando você está produzindo o seu trabalho de forma constante, mas imagine o seguinte, cada um de nós aqui, nós somos uma telinha em branco. Eu estou encontrando você pela primeira vez. Eu vou deixar uma marca em você. Que nós estamos conversando no começo, né? Quando eu for embora, qual a marca que eu deixei nessa tela? Qual foi a impressão que eu deixei ali? Que marca eu quero deixar? Esse é o meu legado. Esse é como eu vou ser vista depois. E isso a gente constrói dia a dia, todos os dias, com hábitos para nos levar ao nosso objetivo. É assim que você deixa a sua marca. Maravilhoso.
É o que fica quando a gente sai, né? É. Na verdade, não é o que eu muito mais falo sobre- sobre mim, É. é o que fica, né? É o que você Eu fala. costumo dizer que é o rastro, né? E o sucesso deixa rastro, deixa marca. E eu acho que a sua marca pessoal deixa rastro, é Exatamente. rastro mesmo, né? Esse rastro que fica é o que... Olhar por essa outra perspectiva deixa muito mais claro o que é de fato Mas, marca pessoal. E Lari, você atende mulheres que já alcançaram sucesso, mas querem alinhar imagem ao momento atual da vida, né? E o que muda quando a mulher entende que imagem não é vaidade, mas posicionamento estratégico? Eu acho que, assim, tudo muda, né? Porque hoje a nossa imagem, seja, né, que nem você falou, beleza não é tudo, mas é um dos principais ativos de comunicação. Você passa a tratar a sua imagem, a sua beleza, não mais como uma vaidade, mas como um artifício estratégico de comunicação e até mesmo de venda, né? Então, acho que quando a mulher ela entende, o que eu mais percebo, assim, eu atendo muitas mulheres que estão mudando de carreira, ou que elas estão construindo novamente, ou que elas estão ali passando por essa transição, né? Agora eu quero me posicionar de tal forma. E aí, quando ela investe nela, isso é uma coisa assim que eu falo, gente, isso é incrível. Acho que você também já passou por isso. Várias vezes. Quando a mulher investe em si primeiro, você tem o seu negócio, que a gente está sempre investindo e tal, mas quando você investe em si, o seu valor, ele multiplica, ele triplica, ele... Pra você e pro outro, né? Para você e pro seu cliente, porque quando você investe em si, seja na sua autoimagem, seja em autoconhecimento, seja em estudo, né, em tudo que você investe para si, isso aumenta o seu valor no mercado, né, porque você passa isso o visagismo explica muito, né, a nossa imagem não transmite só algo para o outro que nos vê, mas transmite para a gente quando a gente se olha no espelho. Então, todos os pontos, né, do nosso rosto, o formato do nosso rosto, a presença de linhas e rugas em determinadas regiões, tudo isso, quando a gente se olha, transmite uma mensagem primeiramente para nós. E a partir dessa imagem, a gente vai construir quem a gente é. E a gente vai passar a se comportar de acordo com aquela imagem que a gente vê. E isso vai mudar a forma com que o outro nos trata e a forma como a gente se porta perante os nossos clientes, né? Então, a mulher, quando ela alinha, quando ela usa a sua autoimagem, o visual mesmo, né? Não padronizado, mas sim com essa autenticidade, ela percebe que o seu valor muda. Ela consegue cobrar mais, ela se valoriza, o cliente a valoriza também é uma cascata, assim, né, de acontecimentos. Então, ela passa a se olhar, ela investe na sua imagem, não mais como uma vaidade, né, não é mais só sobre como eu quero porque o outro tem, porque a fulana é assim, porque a outra é assado, não. Ela investe porque ela percebe que aquilo eleva o seu valor e ela consegue usar a sua imagem como uma estratégia de mercado, de venda, de posicionamento. Então, eu acho que vira o jogo quando a mulher passa a usar a sua imagem intencionalmente, né, como a Elide falou, hoje a gente teve uma época que a gente estava acostumado com todo mundo padronizado, né? Então, ainda tem muito, né? Aqueles rostos iguais, todo mundo igual. Uma outra sacada também que eu acho que também muda muito o jogo é quando você decide ser você, né? Eu, por exemplo, eu tenho o meu estilo, eu sou muito assim, eu não consigo, né? Eu não usava muito brilho, uma coisa assim que não faz parte de mim. E eu também, em alguns momentos, achei que eu precisava me encaixar, porque tá todo mundo fazendo, você precisa se destacar. E quando eu decidi que eu ia ser eu, com o estilo de roupa que eu visto, com o jeito que eu quero usar o meu cabelo, com a minha maquiagem que é quase sem maquiagem, né? Eu prezo muito por estar com uma pele bonita e não estar 100% maquiada, né? Então, quando eu entendi que sendo eu, talvez eu não vou me conectar, não vou comunicar com todo tipo de mulher. E tá tudo bem, eu vou comunicar com aquelas que se identificam com aquilo que eu tenho para oferecer. E o que a gente tem é único, o que a gente tem é muito... É o que a gente tem de mais valor, né? Exato. Então,
E eu acho que também isso mudou muito o meu jogo. Quando eu entendi que ser eu tudo bem não comunicar com todas, mas vou me comunicar com quem realmente precisa dessa mensagem, precisa desse reencontro consigo mesma. Então, isso muda tudo, né? Até porque comunicar com todo mundo, na verdade, você não tá comunicando com ninguém, dando com ninguém, né? Então, todo mundo gosta, mas é mono, mas ninguém vai de verdade. Agora, quando você se posiciona de uma forma realmente autêntica, as pessoas se conectam pela energia. Elas nem sabem por quê, nem o que você vende, mas ela quer alguma coisa que você tá entregando. Já vi isso acontecer muitas vezes. Gente, eu vou chamar para o comercial mais uma vez e daqui a pouquinho nós vamos com Diva Boss Curiosidades. Vamos descobrir coisas dessas mulheres. Diva Boss, hey, o poder de ser você. Como que nasceu essa parceria com a Brenda? Nós nos conhecemos e de imediato teve uma conexão muito intensa e 2 meses conversando, cada vez mais a gente percebia como somos muito parecidas. E aí a Brenda me ligou um dia, fez um convite e eu só mergulhei. E como que vai ser isso tudo? Eu vou patrocinar o Diva Boss TV, todos os looks que a Brenda vai usar no programa serão da Jean Toledo Moda. E além disso, eu também vou participar dos talks de alguns programas, onde eu vou trazer a minha história de vida e como eu comecei todo esse segmento da moda delivery. Estamos de volta, Diva Boss TV, o poder de ser você. Olha só essa frase, o poder de ser você é justamente o que faz sua marca pessoal se destacar no mercado. Quando você abraça a sua autenticidade, fala, esse daqui sou eu. E aí quem não gosta, paciência, né? Sai de perto e aí você consegue fortalecer ainda mais. Agora vamos para o Diva Boss Curiosidades, que são perguntas mais pontuais para as nossas convidadas, para te inspirar, para você perceber, nossa, isso aqui eu nunca pensei. Ah, ela também viveu isso. Pois é, então todos nós estamos nas nossas jornadas e sempre podemos contribuir um com os outros. Então vamos lá. Meninas, vamos começar pela Renata. Ai, meu Deus. Em que momento você percebeu que a tua marca pessoal é algo que se constrói todos os dias, até nas suas escolhas mínimas ali do dia a dia? Eu não sei exatamente quando isso aconteceu, né? Mas às vezes a gente tenta se encaixar, né? Você vai tentando se moldar, só que aquilo não é você. E eu acredito que você tem que dar a tua essência, tem que dar o teu melhor. Por onde você passar, você deixar realmente a energia, é a alegria, é você entregar o teu melhor, né? Isso vai trazendo conexão, isso vai abrindo portas, isso é muito mais fácil, muito mais leve você assumir quem você é. As pessoas sentem a verdade, né? Não adianta você ser outra coisa. Então, exatamente, eu não sei quando é, mas quando foi que aconteceu. Mas isso foi uma coisa que virou a chave pra você. Assim. Claro que vira, porque quando você é mais jovem, o que você quer? Você quer se sentir amado, pertencente, você quer que te vejam, né? Você precisa, e aí você vai, é um determinado tipo de roupa, é um determinado tipo de maquiagem, é um clube, alguma coisa, você entra ali. E talvez aquilo nem seja importante para você. Talvez não seja aquilo, mas você quer porque todo mundo faz, porque todo mundo tem. E você vai se perdendo de você mesma na jornada. De verdade, eu acho que em algum momento eu senti saudade de mim. E aí eu retornei para minha essência e é daqui, pronto, é isso. Nossa, maravilhosa! E para você, Elide, quando foi esse momento, assim, que você percebeu que se constrói todos os dias a marca pessoal? A gente falou no bloco anterior de rastro, né? Eu acho que o rastro, quando eu falo de rastro, é nas pequenas interações diárias até as mais relevantes. Então, assim, da maneira como eu cumprimento o porteiro da empresa que eu trabalho, até a maneira que eu faço uma reunião com o presidente. Eu acho que é óbvio que é a maturidade que me trouxe isso,
né? Mas desde muito nova eu tinha isso comigo. Primeiro que eu sempre tive essa mentalidade de fazer a diferença onde eu tô. Se eu tô ali é porque o meu trabalho é importante, é relevante, né? Porque eu participei de uma seleção, tinha 10 pessoas ali e eu fui a escolhida, é porque de algum modo eu me conecto com aquela empresa, com aquele lugar, com aquele projeto e o meu trabalho é relevante. Mas a maturidade me trouxe isso, né? Essa clareza, né? Não, eu preciso. O meu comportamento ele não muda. Ele não muda. Independente se eu estou tratando com o faxineiro, com o porteiro, com o presidente, com o dono. É uma essência só, é uma coisa só. O cliente que eu atendo, não importa se eu estou vendendo, né, um produto que custa 1.000 ou um produto que custa 15.000, o cliente ele tem que ser atendido da mesma maneira, com a mesma qualidade, e eu tenho que oferecer para ele o meu melhor. Seja no meu primeiro atendimento do dia, seja no meu último atendimento do dia. Né? Essa energia que eu imprimo, esse rastro que eu deixo, então, das pequenas interações até as maiores. Então seria o rastro. Exatamente. E pra você, Lari, qual foi o momento, assim, você percebeu que é todo dia ali, um tijolinho por tijolinho? Por dia. Eu acho que essa vivência, né, de você ir cada vez se conhecendo mais, e uma coisa que eu acho que determina muito o nosso comportamento diário, você vai construindo isso, e quando você vê, já foi, são os seus valores essenciais. Eu costumo falar que o jeito que você faz uma coisa é o jeito que você faz todas as outras. Então, é como se os nossos valores fossem o centro e tudo em volta tem que girar, tem que ter a mesma distância, girando como se fosse um círculo mesmo, né? Então, tudo que a gente faz, ele tem que ter a mesma distância dos nossos valores. Nada pode ser muito longe daquilo que a gente acredita e nada pode ser, não, eu prezo por meus valores quando eu vou me cuidar, mas aí quando eu vou cuidar da minha cliente eu abro mão de tal coisa. Não, isso não é valor. Então, acho que quando a gente não abre mão dos nossos valores, no nosso dia a dia a gente vive aquilo. E é isso, é a retroalimentação, você vive, você mostra, aquilo retroalimenta aquilo que você vive, confirma mais a sua presença, e aí você vai vivendo esse ciclo, né, de ser cada dia mais você, e quando você vai ver, já foi, assim, é muito, muito louco isso. Em uma frase, que erro vocês mais veem mulheres cometendo ao tentar se posicionar no mercado? Eu já vou bater de volta para tu, Lari. Eu acho que é a comparação e o exagero, a comparação e o tentar se encaixar, tentar ser igual a alguém. Ela não se usar como referência, tentar ser parecida com a outra. E para você, Elide, uma frase? Falta de clareza e de constância. Acho que seria o erro mais comum. E para você, Rê? Eu concordo com a Lari. Você tenta se encaixar, que foi o que eu falei, às vezes você tenta se encaixar. E você tenta se encaixar por falta de clareza. Olha como uma coisa complementa a outra. Quando eu não sei quem eu sou, quando eu não sei, não tenho a minha identidade ali formada, eu vou tentar ser qualquer coisa, mas aquilo também não sou eu. Talvez seja uma transição, porque em algum momento você vai se encontrar. Nós temos várias versões nossas, né? E eu acho que a mulher que tenta imitar, se ela está imitando, ela não sabe quem ela não está entregando o que é ela está entregando parecido com alguém. Uma pessoa rasa que tenta copiar o outro, né? E hoje, o que vocês jamais negociariam em nome de visibilidade ou crescimento rápido, Rê? Não dá para você negociar os seus valores, não dá para você negociar a família, não dá para você abrir mão daquilo que é importante para você. E, normalmente, quando a gente para pensar, o que realmente importa, você não compra, né? Você não compra tempo, você não compra o tempo de qualidade com a sua família. Não dá. Eu não abriria a mão dos meus valores, eu não abriria a mão da minha família, eu não abro mão das coisas que eu venho construindo, sabe? Não dá para deixar isso para lá por nada. Porque você se perde de novo, né? No final você vai se perder de novo. Não dá para abrir mão da tua essência. Não tem como. Você, Elide. Ela falou a frase que eu ia falar. A gente falou de essência, né, no programa passado. Né? Abrir mão da sua essência. Eu acho que... Eu tenho citado muito essa frase. Não quero me encaixar para caber. Se eu tiver que me encaixar para caber, já não... porque não é meu eu lugar. nem começo. Não mais. Essa altura do campeonato, também não não mais. mais. Já muito. Quem nunca? Mas agora não mais.
E você, Lai? Eu acho que o que não dá para mim abrir mão, hoje isso falando de vida para tudo, é primeiro Deus e da identidade de quem Ele me criou para ser. Aí acho que fora tudo isso, é isso que elas falaram. Tudo que você constrói a partir disso, são seus valores, tudo isso que a gente aprende a ser, né? Com a vida. Perfeito. E, gente, hoje, Diva Boss Day, ele é especial. Sempre é especial, mas hoje tem um especial a mais. Por quê? No Diva Boss Day nós vamos mostrar fotos das nossas convidadas, das nossas talkers. Eu quero mostrar para vocês como foi o resultado, né, do ensaio fotográfico delas. E não gravamos um feedback lá, mas a gente gravou também no estúdio. Mas eu quero mostrar para vocês aqui, ao vivo, o que foi para elas viverem a experiência de Diva Boss. Então, coloca pra gente, produção, as fotos pra gente mostrar pro pessoal de casa. Olha só esse aqui, Zé. Só esse aqui. Lari, conta pra gente o que foi pra você a experiência de Diva Boss. Foi muito bom, assim. Eu fico bem feliz, assim, quando eu vejo, né? Não é por falsa modéstia, não, mas porque realmente a Brenda, no ensaio, né? Eu trouxe as minhas ideias e tudo, e a Brenda conseguiu capturar essa imagem, essa mensagem que eu gostaria. E eu falei pra ela, né? Eu falei, não vai ter um blazer, porque eu não vou usar um blazer no meu dia a dia. Então, tudo tem que ser muito leve, tem que transmitir isso, né? Porque é isso quem eu sou. Não adianta eu querer ser alguém que eu não... Então, a gente trouxe muito, né? Acho que tem mais uma que é ainda mais essência da live. Tem umas fotos que a gente fez. Que é muito isso, né? Muito no rosto, a gente queria muita pele também. Então, esse vestido, por exemplo, é um vestido... Não tinha nada. E a mensagem que a gente queria transmitir é que você é o seu maior adereço. Né? Então, quando você tá bem, quando você tá se sentindo bem na própria pele, tudo que você coloca é só um detalhe, né? Porque você que é a estrela, né? Não é mais todo o contexto só te ilumina, mas você é a grande protagonista, né? Trouxemos a essência verdadeira mesmo. E agora a Rê, nossa maravilhosa das finanças. Ele conta pra gente, o que foi pra você? Eu vou contar para todo mundo que alguns já sabem, né? Eu cheguei na Brenda porque eu precisava de uma foto profissional. Sabe aquela bracinho cruzado, o blazerzinho que você não usa? Então, eu precisava de uma carta financeira. Assim, eu estava precisando de uma foto de uma chamada para uma palestra, era isso. E eu não tinha expectativa alguma. Estava literalmente achando que ia ser isso que a gente vê normalmente, né? Bracinho cruzado, um terninho, era isso. E era o que eu precisava também, que era para passar. Então, não estava esperando absolutamente nada. Tinha tudo para dar errado naquele dia, né, Brenda? Tinha, tudo. Gente. Faltou energia. Na quadra inteira do prédio do estúdio. E a gente improvisou. Isso aqui é resultado... Olha a improvisação profissional. Isso. Enfim. Com uma fonte de luz apenas, porque eu não tinha como utilizar nada na tomada. Eu só tinha uma fonte de luz que era bateria. E aí a gente fez o ensaio inteiro. Olha aí. Sim. E aí, assim, o que acontece? Nesse dia a dia, você trabalha, assim, aquela fileirinha que você viu mexeu comigo na hora que você estava falando, Elide. Por quê? Eu normalmente sou a fileirinha, sabe? Não aquela partezinha ali que está se destacando. E quando eu fiz o ensaio... eu me vi me destacando. Que linda. É se enxergar, né? É uma versão que a gente não está acostumada, né? Porque você faz no dia a dia, você está trabalhando, está tudo bem. Mas na hora que eu olhei, eu falei, puxa, essa daqui também sou eu. Essa daqui também sou eu. É uma frase comum, né? Eu acho. A Brenda deve ouvir bastante. Ouço bastante lá, porque é isso, gente. É sobre mostrar a essência das pessoas. Não é fantasiar, criar personagem, criar uma coisa que não tem nada a ver. Não, é quem você é e uma versão... A gente expande aquilo que tu já é. Olha aí, da Lari, também super natural. Pode ir passando pra gente... Olha só. Sim. A foto do nós dela. Olha só meu brinquedinho aqui. Eu vi. Pode passar. Olha só o poder. Sim.
E ainda assim nós estávamos de blazer, hein? Não, mas essa também sou eu. Essa também é a Rê. Maravilhosa. E agora, LG? Conta pra gente, LG. Gente, pra mim foi uma. Eu falo que assim, a Brenda ela captura sua alma, né? Ela não fotografa você, ela captura sua alma e bota lá na tela, né? Eu acabei de fazer 45 anos, gente. Então eu tava num momento assim, com a minha autoestima muito. Eu nunca fui uma pessoa que tinha autoestima baixa, não é um problema. Meu marido, inclusive, ele fala isso. Meu Deus do céu, você passou na fila quantas vezes? Foi, voltou, foi, voltou. Porque eu nunca tive problema com a autoestima. Mas eu confesso que os 45 meio que, sabe, é mudança, transição de carreira, mudança é muita mudança junto acontecendo, é hormônio, é pré-menopausa, é um monte de coisas que eu falei assim, pera, calma, eu preciso me reencontrar com essa mulher poderosa que eu sei que eu sou e que tá aí em algum lugar. Então eu acho que foi a oportunidade de voltar a enxergar, né, essa mulher poderosa que eu sei que tá aí em algum lugar. Maravilhosas, gente. Eu faço isso realmente de alma, é uma coisa que eu amo mostrar a imagem das pessoas ali de uma forma que eu ainda não consigo entender como elas não enxergam, porque pra mim é muito óbvio quando eu olho pra pessoa, eu falo, gente, mas é isso que eu tô vendo. Aí eu mostro a cara e falo, nossa! Eu falo, gente, mas é a mesma coisa. Na minha visão é a mesma coisa. Que bom que existe a câmera que eu consigo, né, transcrever ali o que eu tô vendo. E fico aqui à disposição para você que quer se ver, quer enxergar sua alma, sua essência, expandir ainda mais. Isso altera a sua autoimagem, né? Que é a forma que você se enxerga, altera seu comportamento e automaticamente a tua realidade. Vou chamar para os comerciais e daqui a pouquinho no próximo bloco temos um convidado especial para a gente falar sobre curiosidades do Diva Boss. Diva Boss, hey, o poder de ser você. Como que nasceu essa parceria com a Brenda? Nós nos conhecemos e de imediato teve uma conexão muito intensa e 2 meses conversando, cada vez mais a gente percebia como somos muito parecidas. E aí a Brenda me ligou um dia, fez um convite e eu só mergulhei. E como que vai ser isso tudo? Eu vou patrocinar o Diva Boss TV, todos os looks que a Brenda vai usar no programa serão da Jean Toledo Moda. E além disso, eu também vou participar dos talks de alguns programas, onde eu vou trazer a minha história de vida e como eu comecei todo esse segmento da moda delivery. Nasceu essa parceria com a Brenda. Nós nos conhecemos e de imediato teve uma conexão muito intensa e 2 meses conversando, cada vez mais a gente percebia como somos muito parecidas. E aí a Brenda me ligou um dia, fez um convite e eu só mergulhei. E como que vai ser isso tudo? Eu vou patrocinar o Diva Boss TV, todos os looks que a Brenda vai usar no programa serão da Jean Toledo Moda. E além disso, eu também vou participar dos talks de alguns programas, onde eu vou trazer a minha história de vida e como eu comecei todo esse segmento da moda delivery. Estamos de volta ao Diva Boss TV, o poder de ser você. E agora, vamos trazer um quadro que já existia em um formato diferente, que é o Diva Boss Curiosidades. Antes eu trazia uma informação, mas eu pensei, por que não trazer profissionais que eu já admiro e que eu sei que eles têm algo a mais ali para poder entregar uma curiosidade que pode dar um insight que, com certeza, se você estiver bem atenta, vai conseguir já colocar em prática. Então, eu quero apresentar a vocês Everson Baroli. Seja muito bem-vindo. Bom dia, tudo bem? Fala pra gente quem é você. Vamos lá.
Eu sou Everson Varoli, hipnoterapeuta, que cuida dessa querida que tá aqui. É trabalho, viu? E ela tem cuidado de mim também, fazendo algumas fotos, né? E takes também, né, Brenda? Sim. Então, eu tenho uma habilidade que se transformou num método chamado método varoliano. Mas antes de eu falar do método, eu queria falar bem rapidinho, assim, Everson, quem é Everson, né? Eu tenho 25 anos de advocacia, sou casado há 24 anos, estou 30 anos com a Michele, tenho meu filho Enzo, de 18, e o Dante, de 9 aninhos. E em algum momento a advocacia me trouxe o peso, a carga de prazos, de problemas, de fracassos, e isso trouxe pânico, trouxe depressão. A Brenda sabe um pouquinho dessa história. E me tratando de pânico e depressão, eu passei 2 anos buscando terapias. E com a hipnose, eu percebi que eu não preciso de 2 anos de terapia para me libertar de uma crise de pânico. E ninguém precisa. E foi assim que eu comecei a minha jornada na hipnoterapia, Brenda. Foi me tratando primeiro, sabendo, em primeiro lugar, que não funciona no mundo das terapias, o que realmente não dá efeito nenhum. Para ir passo a passo, eliminando o que não faz sentido e aplicando as técnicas que funcionam. E assim conquistei um espaço através do método, que depois eu falo um pouquinho dele se der tempo. Que olha, é incrível. Eu sou uma pessoa, vocês já perceberam, né? Quase nada intensa. Então, assim, eu gosto de coisa de impacto que resolve logo. E quando eu descobri essa criatura que você fala, eu falei, gente, ó, tô com esse problema aqui, vamos já tirar aqui? E é mais ou menos isso, tira com a mão, é absurdo. Então, eu quero te fazer algumas perguntas, né? Claro, vamos ali para as curiosidades. Everson, você é o autor do livro, né? O Poder do Seu Nome. Já vou começar com a parte que eu falo, gente, vocês têm que saber dessa parte do Everson. E pouca gente percebe que o próprio nome carrega histórias, né? Crenças, emoções. E como o nome, a forma como a pessoa se apresenta e se posiciona, podem influenciar diretamente na construção da marca pessoal e nas oportunidades que ela atrai ou refere no mercado. Fala pra gente. Vamos falar. Então, assim, ó. Vou falar de terapia e eu vou falar de marca pessoal em seguida. Pode ser? Pode. O que mais eu notei de problema no mundo das terapias é a anamnese mal feita. A anamnese é o diagnóstico, é quando eu entrevisto o cliente e tento encontrar o que ele tem de problema, o que está no implícito dele. Porque ele fala assim, ó, depois que meu pai faleceu, eu passei a sentir depressão ou pânico, ter algum mal-estar. Ok, a terapia vai buscar o diagnóstico do que está implícito, no que está escondidinho na pessoa e a gente não sabe. Muitas vezes não é a perda do pai, mas pode ser, incrivelmente, pode ser a perda de um cachorrinho na infância e que quando o pai falece, é claro que tem outro peso e a perda do pai é relevante, mas tratar simplesmente a dor da perda do pai não resolve. E a dor está lá na infância. Meu cachorrinho morreu. Então, o implícito é muito importante e esse diagnóstico muitas vezes não é feito com precisão. Ou o terapeuta demora meses ou anos para entender esse processo do implícito. E o nome, Brenda, é o teu valor, é a tua essência, é a tua vida, é a sua alma, como se o seu nome fosse a bula de um remédio. Dá para saber tudo o que tem, todos os seus valores, a sua vibração, os seus desejos, os seus gostos, e onde tem muito valor, presta atenção nisso, onde tem muito valor, é onde você mais sofre quando perde. Então, se o seu nome fala de liberdade, e na tua infância você perdeu a sua liberdade, ali tem um trauma. Por isso o nome é muito fácil, o nome permite uma anamnese muito precisa. Tem algum nome que você fala assim, nossa, esse nome aqui, geralmente tem muita gente que tem esse nome, que tem esse problema. Tem. Maria. Maria é um nome, então, ó, quem é Maria, você conhece uma Maria, já fica... Então vamos falar da Maria rapidinho. Maria tem o peso da mãezona, tem a força, a essência da mãezona. Mas essa força da mãezona faz com que a Maria carregue todo mundo no colo como se fosse filho. A alma
se preocupa, a mente, a essência da pessoa se preocupa com o filho, que é filho, mas com o pai, que passa a ser filho, a mãe, e ela se preocupa com todo mundo como se todos fossem filhos. Qual é a consequência disso? O nosso corpo é reflexo da alma. Se a alma se preocupa, ela dá um comando para o corpo e ataca os ombros. Por isso, é típico nas Marias a bursite, as lesões de ombros ou de cervical. Nossa, minha mãe Maria tem na cervical. Tem, então, porque tá carregando a Brenda no colo. Coitada, que não é fácil carregar a Brenda, não, viu? Então, se preocupar com você, Brenda, faz com que a sua mãe continue carregando você no colo. E isso pode parecer metafórico, mas não é. Porque o nosso corpo recepciona o sentimento e passa a produzir um sistema de autodefesa. Então, a sua mãe põe cortisol na cervical e isso inicia um processo de inflamação, como pode acontecer nos ombros. Pode consultar, assim, quem estiver assistindo vai confirmar. Se você conhece uma mulher chamada Maria, provavelmente, né, talvez a Maria aqui, que é novinha, ainda não tenha, mas a Maria vai ter uma dorzinha de ombro, uma lesão, uma bursite já crônica, enfim. É isso, um nome bem marcante. Muito, muito legal isso. Eu amo, gente, eu amo quando entra nesse mundo, assim, né, porque é muito curioso, a gente acha, mas isso bate 100% das vezes, né? E eu sempre fico buscando mais coisa com o Everton, falando, mas isso aqui. E se você tá aí, que manda seu nome ali no chat, que talvez dá tempo da gente dar uma analisada rapidinho. E deixa eu te perguntar, Everson, muitas mulheres investem em imagem, curso, posicionamento, mas continuam não sendo lembradas ou reconhecidas. Na sua experiência clínica, quais padrões inconscientes mais sabotam a construção de uma marca pessoal forte, mesmo em pessoas altamente competentes? Padrão inconsciente é o padrão que eu acho que é muito óbvio para todo mundo, que é o desvalor. A pessoa que tem uma dorzinha lá na infância do desvalor pelo abandono, o desvalor porque apanhou, ela não consegue se projetar bem no meio profissional, não consegue alcançar outros níveis que ela deseja no sentido de prosperidade. Brenda, é assim, nós precisamos ter um sentimento de bem-estar ou uma frequência alta, vamos dizer assim, na maior parte do tempo. Esse é um segredo revelado por um grande mestre chamado Earl Nightingale. Ele fala que o grande segredo do mundo é manter o pensamento em alta na maior parte do tempo. Então, você pode se aborrecer em curto tempo do seu aborrecimento, da sua tristeza, da sua perda, do seu luto. Encurta o máximo que você puder para manter a frequência boa a maior parte do tempo. Só que só treinar essa frequência em alta sem limpar o seu passado, sem tirar as marcas do passado, isso não funciona bem. Porque essa frequência, essa dor do não merecimento, do desvalor, ela fica marcadinha neurologicamente ou neuronalmente. Os neurônios ficam ali, ó, te minando, eu não consigo, eu não posso, eu não mereço. E isso está no implícito, está no inconsciente. Sem tirar essa dor, como é que você vai colocar? É como se você tem um cesto cheio de trigo embolorado e você tem uma colheita nova para colocar ali. Você tem que limpar aquele cesto, concorda? Sim. É isso que está acontecendo de pessoas fazendo tantas imersões hoje, tantos treinamentos e não consegue ter resultado. Ela não limpou ainda aquele cesto embolorado, aquela dor da infância, da rejeição do pai, aquela perda da liberdade. Perda da liberdade, e eu quero deixar um recadinho aqui para as queridas que foram entrevistadas hoje, né? Os 3 nomes falam de liberdade. Larissa, da 32, que é o 5 da liberdade, a soma do 3 mais 2. LD começa com a letra E, né? 5 da liberdade, a 5ª letra. E Renata, RE, da 14, que é 5 da liberdade. Então, provavelmente, em algum momento, os pais não deixaram ela sair, não vai poder fazer, não vai poder viajar, não vai poder dormir na casa da prima, da amiguinha, não vou deixar. Então, isso marca a história da criança, cria uma conexão neuronal de dor, e essa conexão neuronal de dor fica se mantendo e se perpetuando enquanto não for tratado. O nome já revela, eu não preciso de 10 sessões para fazer anamneses constantes e fazer diagnóstico o tempo todo para entender que dor elas têm.
já vamos tratar a perda da liberdade com uma primeira sessão. Aí eu ponho como sugestão, a não ser que ela fale assim, não, o que mais me dói é outra coisa. Ok. Que foi o que eu fiz. Vamos. Não, eu tô com essa dor aqui, não, vamos resolver. Eu quero resolver essa. Essa a gente não para de resolver nunca, porque autoconhecimento é isso, né? Mas você viu que estava conectado com o teu nome, com a sua data de nascimento, e não Sim. tinha pra onde correr? Falou exatamente isso aqui. Era total. E aí tem a questão. O que mais me pegou foi o 5 e o 8. Que é uma coisa que você sempre traz pra mim, né? Sim. Então, o 5 e o 8 é isso, do palco, da exposição. Exatamente. E eu comecei na fotografia pra me esconder de trás da câmera. Olha só como que as coisas acontecem, né? E, então, pra finalizar, uma curiosidade, assim, sobre esse universo inteiro ali, que provavelmente as pessoas de casa ainda não sabem. Vamos lá. Mapeando o nome das pessoas, eu percebi que quem tem o número 5 tem a perda da liberdade em evidência. E tem outras características que também falam de intimidade, não convém falar aqui no programa. Mas é interessante que o 5 marca a história de uma criança perdida na praia, perdida no shopping, e agora talvez elas que estão assistindo ali estejam refletindo sobre isso. Criança perdida foi marcada pelo número 5. Medo de escuro, eu descobri que está relacionado com o número 16, tá? Então, buscar um número 16 no teu nome ou na data. Quando a pessoa fala que nasceu no dia 16, eu já pergunto, tem medo de escuro? Ou demorou para você começar a dormir no escuro? Normalmente as pessoas têm medo de escuro. Né? O número 23, ele é caracterizado, ou 14, caracterizado por uma pinta no rosto. RE, não sei se a Renata tem uma pinta no rosto. Tem, porque eu tem. Tem? Tá maquiada, né? Lá, então, são descobertas que eu fiz através do meu método. E isso tem um porquê. Não é à toa, não é por acaso. É uma marca que quer dizer alguma coisa e é incrível fazer essas descobertas que fogem do meio místico, sabe, Brenda? É muito É palpável, importante trazer isso, é muito tangível, é muito real. E também é bíblico, porque Deus muda o nome de muitos personagens na Bíblia e Deus fala de significado de nomes. Jesus também muda o nome de Tiago e João, os irmãos, e fala assim, agora vocês se chamarão Boanerges, que significa filhos do trovão. Então, gente, trovão não tem filho, né? Você sabe que isso é metafórico. O meu método não é metafórico, o meu método é preciso, ele é real, ele é matemático, e você encontra a sua dor através do seu nome, porque no seu nome tem valor, e quando a gente perde algo de valor, a gente entra em sofrimento. Maravilhoso! Obrigada! Obrigada por participar, obrigada por trazer um pouquinho do teu conhecimento. E para quem quiser saber mais, a gente vai deixar aqui na descrição todos os arrobas de todos os nossos convidados para você acompanhar no Instagram, nas redes sociais, saber mais e também contratá-los, porque a gente só veio gente muito boa aqui nesse programa. E agora vamos para o nosso último quadro, que é o nosso Diva Boss, o ouro da diva, né? E agora a gente vai trazer algo para você já aplicar de imediato e ter resultado na tua vida. Falamos hoje muito sobre marca pessoal, qual é o rastro que você deixa, como você é lembrado, qual é o primeiro impacto quando as pessoas te conhecem. E se tratando de redes sociais, né, principalmente ali o que a gente mais utiliza no meio de quem é empreendedor, quem é empresário e vende muito a marca pessoal, quando você olha para o seu Instagram, abre teu arroba e dá uma olhadinha no teu perfil. Observa, a tua foto de perfil, ela impacta realmente como o que você faz impacta? Ela comunica o valor do que você faz e principalmente de quem você é? O feed, esse feed que você tá vendo, mostra a sua identidade? Ou não? Ou é um personagem criado porque um guru te mandou fazer aquilo? Ou pior ainda, você nem liga, não tá nem aí. Você quer trazer pessoas pro teu meio, quer vender para elas, mas você não se preocupa com o seu posicionamento. E hoje, o arroba é o novo CPF. Assim como o Serasa vai lá consultar teu CPF, as pessoas vão consultar o seu arroba para saber se você realmente é aquilo tudo que tu tá falando pessoalmente. Então, dá uma olhada no seu feed, vê o que não faz sentido para a pessoa que você é e principalmente para a pessoa que você está se tornando, querendo se tornar. Faz um limpo. Às vezes marca pessoal é muito mais sobre dizer não e sobre retirar coisas do que ficar colocando coisas a mais.
Então, o ouro da diva de hoje é esse. Dá uma olhada, uma analisada como que tá teu posicionamento, tua marca pessoal nas redes sociais. Tira tudo aquilo que tá trazendo ruído e seja consistente, seja congruente entre quem você é e o que você fala. É isso. Hoje foi o nosso primeiro programa do ano. Temos vários programas ainda. E eu quero agradecer as minhas convidadas, ao meu convidado. Obrigada por vocês compartilharem do conhecimento de vocês, por estarem aqui com a gente. E eu espero vocês na semana que vem, no mesmo horário.